Nós vamos conversar agora com Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz. Júlio Croda, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, conversando a respeito do Covid-19. Pois é, nós estamos acompanhando esses números absurdamente elevados, é um recorde atrás do outro de mortes, de contaminações. Eu falava desse risco de falta de medicamentos, e a Fiocruz já alertou na semana passada para a situação muito grave que o Brasil está enfrentando, com o mapa todo do país chamando atenção por esses casos. Você tem poucas áreas que estão numa situação um pouco melhor, não é? Sim, a gente não é só um colapso de leito agora, né? Não é só colapso de equipe de saúde que não tem mais. É um colapso de oxigênio, de material de intubação, de anestésico. Ou seja, a gente não vai poder ofertar nem isso ao paciente. O paciente vai morrer afogado, como morreu em Manaus, sem nenhum tipo de assistência. Muitos podem morrer no seu domicílio. E esse é o cenário se a gente não fizer nada. Se a gente não impor medidas restritivas, se a gente deixar o vírus circulando como está circulando no Brasil atualmente. E o problema é que há muitas dúvidas, muito questionamento ainda em relação a essa necessidade de isolamento. A gente viu manifestações pelo país contra as medidas restritivas. Claro que fica uma preocupação com a economia, com o desemprego, com empresas que podem quebrar. Agora são pessoas morrendo, milhares, não é? E milhares, assim, sem nenhuma chance de sobreviver, né? Quando você não tem oxigênio, a mortalidade vai para 90%, 95%, 100%. A gente tem que entender que é o momento mais crítico da pandemia no Brasil. A gente teve uma queda do PIB de 4,1%, poderia ser pior. A gente nunca viveu esse momento que a gente está vivendo, 23 recordes diários de média móvel diária vem sendo batido nos últimos dias. E a gente vive o colapso total do sistema de saúde. Todos os estados já com fila de leite de terapia intensiva. E não só no setor público, né? No setor privado também. Então não é uma questão só dos mais pobres que não conseguem fazer o seu isolamento, porque muitos são informais, necessitam trabalhar. Questão da população mais rica, que tem um plano de saúde, que também não está contribuindo com o seu isolamento. Se sobrasse esses leitos aí do privado, né? A gente poderia estar contratando esses leitos principalmente para essa população que tem mais dificuldade de praticar o distanciamento social. Julinho, infelizmente a gente tem uma boa possibilidade nesta semana chegar à marca dos 300 mil mortos. A gente não gosta de falar disso, apesar de muita gente falar que a mídia gosta muito, como se a gente também não fosse indivíduos que expostos à mesma situação, ao mesmo risco, com o mesmo medo, inclusive por causa dos familiares, mas o fato é que os números continuam avançando. Você prevê ainda semanas difíceis, mesmo com essas medidas restritivas. Você vê alguma possibilidade de se dar uma freada nesses números? Essa é a nossa expectativa, né? Mas é bom deixar claro que o estado de São Paulo, apesar de uma redução importante nos meios de transporte, de pessoas que utilizam o meio de transporte, a taxa de isolamento ainda está muito baixa. Pode ser que não tenha impacto na transmissão da doença. A gente tem que seguir acompanhando, tem que entender como vai se comportar as curvas. E o que a gente sabe, quanto mais agressivo for as medidas de restrição, mais rapidamente a gente controla a transmissão e a gente pode ter uma redução na taxa de ocupação de leitos hospitalares e de terapia intensiva. Quanto mais exceções nessas medidas restritivas, quanto mais longe do lockdown, mais sofrimento a gente vai ter para reduzir o número de casos e diminuir a taxa de ocupação. Agora, doutor Júlio Croda, pelo que se está percebendo das internações, há uma dificuldade maior agora em relação ao tratamento por causa de variantes? Tem um novo componente que tem levado as pessoas a utilizarem por mais tempo os leitos de UTI? Sim, a nova variante, isso já é provado, a brasileira, ela apresenta uma carga viral mais elevada, 10 vezes mais, então ela transmite mais. Isso faz com que a gente entenda que é necessário ter mais medidas preventivas do que a gente tinha no passado, tanto individual como coletiva, mas também por conta dessa maior transmissibilidade e maior, vamos dizer assim, acesso às células humanas, porque ela tem mais afinidade pelo receptor
celular, a gente tem também pacientes jovens sendo infectados com elevada carga viral e necessitando internação hospitalar em leitos de terapia intensiva. Um paciente jovem que se torna grave, geralmente tem um tempo médio de internação maior, porque ele resiste mais à doença, então demora mais para ter alta ou, eventualmente, para ir ao óbito. Então, a média de internação tende a aumentar, o que dificulta mais ainda ter leitos hospitalares de terapia intensiva disponível. Então, quanto mais jovens são acometidos, menos leito a gente vai ter para ofertar para a população. Agora, doutor Júlio, tem essa estratégia agora do próprio governo, de governadores, quererem adquirir no exterior, inclusive a gente viu a representação da Organização Mundial da Saúde também tentando colaborar com o Brasil nesse sentido de busca de medicamentos. O senhor acha que há essa oportunidade no exterior, que haveria oferta? Eu acho que a gente tem que buscar qualquer oportunidade de insumo, né? A gente não pode deixar as pessoas morrerem sem nenhum tipo de assistência, sem oxigênio, sem um anestésico. Imagine um paciente num ventilador, sem nenhum tipo de anestesia. Que dificuldade deve ser para a equipe médica e para o próprio paciente também, né? O sofrimento que deve ser. Então, não é uma situação adequada, é uma situação de bastante sofrimento, onde a falta de anestésico é terrível. Então, acho que qualquer quantitativo que conseguir nesse momento de escassez é fundamental, ajuda e melhora e talvez salve algumas vidas. E a gente tem algumas notícias mais positivas em relação à aquisição de vacinas, mas em alguns sentidos são dados meio contraditórios, são expectativas de que se possa ter um fornecimento, talvez mais para o fechamento aí deste primeiro semestre, no segundo semestre, há a possibilidade inclusive de atrasos. Eu queria saber hoje a situação, como é que está da Fiocruz, de qualquer modo é pouco diante da necessidade do país, né? O Brasil, assim, acordou tarde para essa aquisição, né? A gente teve a oportunidade de adquirir doses de vacina em agosto, tanto pelo próprio Butantan, ele ofertou 160 milhões de doses, e não houve avanço em 2020 a respeito desse assunto, e a própria Pfizer ofertou 70 milhões de doses lá em agosto, e também não houve avanço no passado. Agora, existe um consenso de todos os gestores municipais, estaduais, mas principalmente federal, que a vacina é a única solução para a gente sair dessa crise o mais rápido possível. E sim, foi adquirido um número expressivo de doses, mas esse número expressivo de doses só vai ter um impacto na pandemia, muito provavelmente a partir do segundo semestre. A gente ainda vai ter um problema enorme de fornecimento de vacina, principalmente até o final de abril. Então, a gente espera que a gente possa solucionar esse problema imediato e consiga vacinar mais rapidamente todos os idosos e pessoas com comorbidade, porque são justamente esse público que exerce mais pressão sobre os leitos de terapia intensiva e aumenta nossas taxas de ocupação. Agora, doutor Júlio, o senhor falou dessa questão de comorbidade, a gente vê que o cronograma ele está seguindo, primeiro a vacinação do pessoal que trabalha na área médica, nada mais justo do que isso e importante, depois seguindo por faixa etária. Comorbidades não está colocada e é um fator, como o senhor disse, de agravamento, inclusive dos casos e tempo de internação, não é? Exato, a gente não tem vacina suficiente, a gente está em muitas cidades em torno de 70 anos, né, ou mais, vacinando. A gente tem que chegar até os 60 anos, ainda falta 10 anos aí, avançar, e quanto menor a idade, maior o número de pessoas necessárias que a gente vai ter que vacinar. Então, a gente tem que chegar logo até acima de 60 anos, e depois deve ser aberto para pessoas com comorbidade. Vamos ver se a gente vai ter dose disponível e quando a gente terá essas doses. A gente espera que ainda no primeiro semestre, para a gente lidar melhor com essa pandemia e tentar, de alguma forma, abrir mais precocemente a nossa economia com um quantitativo expressivo de pessoas vacinadas. Bom, eu tenho uma última pergunta, que o Ministério da Saúde está recomendando o fim das reservas para a segunda dose, não é? Porque as vacinas que estão sendo aplicadas exigem a segunda dose. O senhor acha esse um procedimento correto ou é arriscado?
Eu acho que é um procedimento de desespero no momento de crise, né? Quando o Ministério não consegue claramente emitir uma mensagem em relação às medidas restritivas, ele está desautorizado de orientar estados e municípios nas medidas restritivas. A única coisa que ele pode fazer é aumentar o número de pessoas vacinadas para, de alguma forma, frear essa transmissão. A grande questão é que tem que ser analisada com calma, e isso o Ministério falou que teria um quantitativo suficiente. Essa segunda dose da Coronavac, por enquanto, tem que ser ministrada com 28 dias, assim como recomenda a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização. A gente espera que o planejamento e o cronograma seja cumprido e não falte vacina após 28 dias da primeira dose. Ouvimos Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor Júlio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar com todos os ouvintes da Jovem Pan.